pessoal do quarto ano, como passaram? Meu nome é Nicole e eu sou professora de Educação Física. Nós já conversamos sobre os esportes de rede e de parede. Lembram? Lembram também que eu passei algumas tarefas? Eu gostaria de saber se vocês conseguiram realizar e principalmente como foi. Eu primeiramente tinha pedido para vocês pesquisarem sobre os esportes de rede. Conseguiram? Eles deram um embasamento para vocês realizarem as vivências? Então, tá bom. E nessas vivências, vocês lembram que a gente comentou que o importante não é apenas a gente se movimentar a partir dessas vivências, conhecendo as regras, os fundamentos e a história dos esportes? Mas é importante também nós refletirmos sobre os nossos comportamentos, atitudes, dificuldades, sentimentos quando nós praticamos elas. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês a respeito dessas vivências. Se quiser, vai dando um pause e anotando no seu caderno de educação física, para quando tudo isso passar, você poder conversar com o seu professor. Então, nas vivências, conseguiram realizar? Encontraram alguma dificuldade? Qual dificuldade? Tempo, espaço, outras pessoas para fazerem contigo, dificuldades físicas. Se encontrarem dificuldades, pensem sobre possibilidades de modificar isso, para que numa próxima vez você consiga realizar a atividade com menos dificuldade ou talvez até sem nenhuma. Qual foi das vivências a modalidade esportiva que você achou mais fácil? É mais fácil jogar com as mãos ou com os pés? Na vivência do futevôlei, você conseguiu utilizar também a cabeça e o peitoral? Outras partes do corpo? E é mais fácil ou mais difícil jogar com ou sem raquete? Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês também é sobre o desafio. Chegaram a conversar com a turma? Propuseram um desafio? Quem ganhou? Mas essa não é a pergunta mais importante. Eu queria saber de vocês se quando vocês são desafiados a uma competição, se isso torna a atividade mais motivante para você. Você fica com mais vontade de realizar a atividade, o movimento, a prática, se está valendo alguma coisa? Se você tem a chance de ganhar? E você já parou para pensar o porquê disso? A hora é agora. E agora, a pergunta mais difícil. Conseguiu criar o seu próprio jogo? Se sim, já estou curiosa para saber qual é. Mas se não conseguiu, tudo bem. Fica tranquilo. Todo processo criativo, no começo é difícil. Nós não estamos habituados a criar. Nesse momento da sociedade em qual nós vivemos, nós estamos habituados a receber muitas coisas prontas. A informação pelos meios de comunicação, a comida através dos fast foods. Então, nós precisamos exercitar esse processo criativo. Por isso que é muito importante esse exercício que a gente está realizando. Mas eu vou dar algumas dicas para ajudar vocês nesse processo de criação de jogos. Que tal contar com a sorte? A ideia é nós confeccionarmos um baralho com os elementos que compõem um jogo. E nesse baralho nós podemos colocar vários elementos presentes nos esportes que a gente quer fundir, que a gente quer juntar para criar o nosso jogo. Ou então criar cartas com coisas que venham à nossa cabeça, uma mistura de vários jogos. Então é importante, e eu vou deixar no material de apoio para vocês, algumas indicações de como produzir esse baralho. Mas o que ele precisa ter, por exemplo? O elemento campo.
Aqui eu vou dar um exemplo. Com divisão de rede. Ele poderia ser sem rede, poderia ser de parede, circular, sem divisão de equipes. Né? A gente pode pensar nos jogos e nos esportes que a gente conhece e produzir as cartas. Outra coisa que a gente precisa saber. Objetivo do jogo. Um exemplo é fazer gol. Eu poderia ter também o fazer gol e fazer cesta ao mesmo tempo, no mesmo jogo. Ia ser difícil, queria ver só o que vocês iam criar. Precisamos também definir qual o objeto que nós vamos utilizar. Aqui eu escolhi 2 bolas, mas poderiam ser raquetes, peteca, arcos, cordas, gol, rede, bola de tênis, bola de borracha, bola de basquete, né? Poderiam ser vários objetos que a gente poderia introduzir. Cones, o que vier na sua cabeça. Pense nas práticas corporais e vai escrevendo as cartas. Também precisamos saber o número de equipe. Então a gente pode colocar uma equipe, 2, 3, 4. Se vocês quiserem também podem fazer uma sequência de cartas de número de jogadores. Isso fica a critério de vocês. Outra questão interessante são o quê? Partes do corpo. Quais partes do corpo vão poder ser utilizadas durante o jogo? Aqui no caso, eu coloquei que as mãos podem atacar e os pés podem defender. Poderia utilizar só as mãos, só os pés, mãos e cabeças, pés e cabeça. Isso vai da criatividade de cada um. Feito várias cartas, a gente coloca tudo dentro de um saquinho e mistura, no caso, uma de cada cor. Aí a gente vai ter um conjunto de elementos que vão já dar um corpo para esse nosso jogo. Daí é só botar a cabeça, a memória e as nossas experiências para funcionar. É muito legal quando tem outras pessoas participando desse processo criativo. Inclusive, existem até algumas metodologias para a criação de jogos a partir de um grupo. Então, aí em casa, peça ajuda. Converse com o pessoal que está assistindo o vídeo com você. Talvez eles tenham boas ideias. Mas lembre, nesse momento não existe certo ou errado. Toda ideia é bem-vinda. Agora chegou a hora de eu passar a bola para você. Tente refletir sobre as questões que eu fiz. Se não conseguiu fazer o seu jogo, tente novamente com essa opção que eu dei para vocês. E principalmente, divirtam-se. Tenha uma boa semana e até a próxima!